Boa tarde, pessoal. Meu nome é Amanda, eu sou professora de Geografia da Rede Municipal de Taubaté e eu vou gravar uma aula hoje sobre as coordenadas geográficas, público-alvo, sexto ano. Eu vou falar um pouco sobre os pontos cardeais, os pontos colaterais, os pontos subcolaterais, sobre as latitudes, as longitudes, os paralelos, os fusos horários e o clima. Então, pessoal, observe agora a imagem da Rosa dos Ventos. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. E tem também os pontos colaterais que se encontram entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Isso é o básico para orientação da localização das coordenadas geográficas. Agora eu vou falar um pouco sobre as latitudes. As latitudes, observe no mapa do Brasil e a Rosa dos Ventos do lado, pessoal. O norte do Brasil, estados do Amazonas, Pará, o sul, Rio Grande do Sul, o leste, toda a costa litorânea, e o oeste, Mato Grosso, interior do país, né? Mato Grosso do Sul. Agora, eu vou passar um pouco sobre as latitudes. As latitudes são linhas imaginárias que o homem criou para poder se localizar num ponto da Terra. As latitudes são em paralelos, ela divide a Terra entre hemisfério sul e hemisfério norte. O paralelo principal é a linha do Equador. Abaixo da linha do Equador está o hemisfério sul. A linha do Equador é tida a ponto zero, ela é medida em graus, vai de 30 em 30, então ela vai de 0, 30, 60, 90. Porém, da linha do Equador para o norte, ela é positivo, vai de 30, 60, 90. Da linha do Equador a sul, até o polo sul, ela vai negativo, de 30 em 30. Então, 0, menos 30, menos 60, menos 90. Podem observar que a maior parte do Brasil se encontra abaixo da linha do Equador, então no hemisfério sul. O sul também ele é denominado de austral e o norte de boreal. Agora eu vou falar um pouco sobre as longitudes. As longitudes, pessoal, também são linhas imaginárias criadas também justamente para poder localizar um determinado ponto no mapa, na coordenada geográfica. Então, as longitudes, ela é na vertical, são linhas imaginárias que cortam de norte a sul, e elas também vão de 0 a 180 graus para leste e de 0 a menos 180 graus para oeste. No sentido leste, ela é crescente. Então, ela vai de 15 em 15, porque 15 graus denomina 1 hora. E são 24 fusos, que são 24 linhas. Longitudes, elas determinam os fusos horários. A diferença de horário entre uma região e outra do planeta. Então, são 24 fusos porque ela está ligada ao movimento de rotação na Terra. Então, o Sol demora um dia, né? A volta de um dia de rotação determina os fusos horários, que são 24, determina 15, 1 hora. Ela vai, então, para leste, denominado leste-oriente, e oeste-ocidente. De 0 a menos 180 e de leste a 0, 180 positivo. Pessoal, tem os paralelos também. O planisfério da Terra, então, ele tá... Pode pôr a imagem do planisfério, por favor. O planisfério, aí vocês podem olhar melhor. Tá? A principal linha, que é a linha do Equador. O principal meridiano, que é o meridiano 0, é o meridiano de Greenwich. Então, ele faz a divisão de leste oriental, oeste ocidental. E a linha do Equador, norte boreal e sul austral.
Pode passar, por favor, a imagem? Pessoal, observe que as latitudes ela tem uma influência muito grande no clima, dependendo do eixo de rotação da Terra, da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol. Então, o Sol ele bate com mais intensidade na linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente é a região. Pode observar na imagem que o Brasil ele se posiciona bem dentro da linha do Equador. Isso daí faz com que o nosso país seja um país de clima tropical. Entre o Equador e os trópicos são denominadas as baixas latitudes, que também é chamada de região zona cálida do planeta, porque é a região mais quente do planeta. As médias latitudes se localizam entre os trópicos e os polos. Então, pode observar na imagem que entre o Trópico de Câncer e o Polo Norte, ali estão as médias latitudes. As médias latitudes, o clima já é temperado. E os polos, o clima é muito frio, que são as altas temperaturas. Por quê? A intensidade dos raios solares são baixas. Né? Os raios solares eles estão mais diretamente na região da linha do Equador. Então, podem observar para vocês verem que as latitudes elas influenciam diretamente no clima de cada região do planeta. Então, só lembrando, né, os pontos cardeais formam as rosas dos ventos, que são 4 norte, sul, leste, oeste. Depois tem os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. E os pontos subcolaterais, que são pontos que estão entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. As latitudes são as linhas imaginárias no sentido leste-oeste, oeste-leste. Elas são uma forma horizontal e elas determinam, têm influência direta no clima de cada região do globo terrestre. As longitudes são os meridianos que cortam a Terra de norte a sul e sul a norte. O meridiano principal é o meridiano de Greenwich, que passa pela Inglaterra. Ele é o ponto zero. O meridiano ele vai de 0 a 180 positivo a leste, que também é denominado Oriente, e de 0 a menos 180 graus a oeste, denominado também de Ocidente. Os meridianos, eles têm relação com os fusos horários do planeta Terra. Então, ele vai de 15 em 15, 0, 15, 30 até 180. E 0, menos 15, menos 30 a oeste até 180. Então, percebe-se que a leste, ele é positivo, aumenta 1 hora. A oeste, ele é negativo, diminui 1 hora. E assim também nós podemos, então, entender por que não é o mesmo horário em todas as regiões do mundo. Porque o Sol não bate em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso é relacionado com o movimento de rotação da Terra. E também, pessoal, as latitudes, não esqueçam, ela vai do paralelo 0, que é o Equador principal, até 90, positivo a norte boreal e negativo a sul austral. E tem influência direta com o clima do país. Enquanto a longitude tem relação direta com os fusos horários, as latitudes com o clima. E os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, ligação direta com a orientação da localização de qualquer ponto no planeta Terra, no planisfério terrestre. Então, isso daí é através dessas coordenadas geográficas que nós podemos localizar qualquer ponto da superfície terrestre através do GPS, por exemplo, que é muito usado por muitas pessoas hoje em dia. Então, é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês, né? Até a próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus. Boa semana para todos.